Olá, tudo bem com você? Eu sou a Laís. Seja muito bem-vindo ao Diving Deeper. A partir de hoje, nós vamos dar início a uma série de 4 vídeos falando sobre as pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Trindade em conjunto. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o Filho de Deus, Jesus. Então fique ligadinho no canal e não perca os nossos vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. O vídeo de hoje é sobre a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus. Em Isaías 9, versículo 6, diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Quem foi Jesus? E quem é Jesus? Jesus é a pessoa mais extraordinária e mais incrível que esteve nessa terra. É o próprio Deus na forma humana. Um Deus que tinha toda a glória, todo o mundo em suas mãos, mas ele deixou toda essa glória e se submeteu a um corpo humano nessa terra. Ele se desenvolveu e ele cresceu assim como eu e você. Ele teve 2 anos, 5, 10... Ele teve que aprender sobre a sua própria criação. E sabe, Jesus, ele nos entende melhor do que ninguém. Ele passou por todas as coisas que nós passamos hoje: fome, sede, frio, cansaço, dores, alegria, tristeza. Jesus, ele enfrentou tudo isso nessa terra. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus. Mas nessa terra, ele viveu como homem. Ele viveu uma vida humana. E a vida de Jesus nessa terra é incrível. Aonde ele passava, ele fazia diferença. Jesus, ele fez muitos milagres. Ele curou muitas pessoas. Jesus, ele trabalhava como carpinteiro. Ele tinha um ministério. E é importante também falar para você que Jesus, ele enfrentou lutas. Ele foi perseguido. Ele teve batalhas e dificuldades na sua vida. E eu quero falar para você qual foi o objetivo da vinda desse homem maravilhoso. Ele deixou todo o céu por 4 propósitos, eu digo para você. O primeiro deles é a nossa salvação. Na Bíblia, ela relata que antigamente, quando as pessoas elas cometiam pecados, o pecado afastava elas de Deus. O pecado não agrada e nunca agradou a Deus. E quando o ser humano, quando a raça humana comete o pecado, ela se afasta de Deus. E antigamente eles sacrificavam animais como um símbolo de oferecer a Deus, pedir perdão para Deus. E através dos sacrifícios eles eram perdoados. Porém, a raça humana ela estava num pecado tão grande, ela estava numa impureza tão grande, que sacrifícios de animais não bastavam. Era necessário um sacrifício muito maior, muito mais puro, muito mais grande e precioso. Foi aí que Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus, para essa terra. E como um cordeiro vivo, ele foi sacrificado naquela cruz. Sabe, o sangue dele derramado naquela cruz significa, olha, vocês estão salvos do pecado. Vocês estão salvos de tudo que antes nos separava. Sabe, a vinda dele, o principal motivo é a nossa salvação. O pecado leva cada um de nós à morte, o inferno. A consequência do pecado é o inferno. Mas Jesus veio e naquela cruz ele conquistou para nós a vida. A cruz dele deu acesso a nós até o céu. A salvação é um dos principais objetivos da vinda de Jesus. O segundo objetivo, eu digo para você, é a ligação entre o homem e Deus. Eu disse para você que o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus que se afasta do homem. O homem que escolhe pecar e o homem que se afasta de
Deus. Sabe, quando a humanidade está toda em pecado, ela está longe de Deus. Mas quando Jesus veio, Ele apagou toda essa distância que nos separava. É como se existisse um véu entre nós, entre Deus e o ser humano. E quando Jesus veio, Ele rasgou esse véu. E não há mais barreiras, não há nada que nos separe dEle. Nós temos acesso à presença dEle porque Ele veio aqui conquistar isso para nós. Ele conquistou novamente a ligação entre o homem e Deus. Ele deu a possibilidade novamente de termos um relacionamento com Ele. O terceiro motivo, um motivo muito maravilhoso e surpreendente, é o amor. Ele veio por amor a nós, para demonstrar o quanto Ele amava a humanidade. Ele não quis nos perder pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas Ele veio porque Ele nos ama, Ele nos amou e Ele sempre vai nos amar. E a vinda de Jesus é a maior prova de amor que a humanidade já viu. E o quarto objetivo que eu digo para você dessa vinda é um exemplo de vida. Ele veio para ser um exemplo para nós, para demonstrar que Ele venceu o mundo e que nós também podemos vencer. Para demonstrar que Ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Ele foi perseguido, mas Ele conquistou, Ele alcançou a vitória. Nós muitas das vezes enfrentamos lutas. Sim, enfrentamos lutas, mas nós vamos alcançar a vitória. Sabe, Jesus em nenhum momento Ele deixou as perseguições pararem o seu propósito. Jesus, Ele foi obediente a Deus Pai. Jesus, Ele foi batizado nas águas. Jesus, Ele fazia tudo por amor. Jesus não julgava, mas pelo contrário, Ele enxergava a qualidade das pessoas. Jesus, Ele era humilde, manso de coração. Jesus, Ele fazia o seu melhor em tudo. Ele buscava sempre exaltar o Deus Pai. Jesus, Ele orava. Sabe, não existe o maior exemplo de vida do que Jesus. E sabe, eu vejo que os papéis, eles inverteram muito. Porque hoje em dia, os homens estão querendo assumir papéis de deuses, enquanto o próprio Deus veio para a terra como homem. Os papéis inverteram. Deus está querendo se aproximar dos homens e os homens estão querendo assumir papel de deuses. Sabe o que Ele me ensina com isso? Que não adiantava nada Ele ter todo o domínio, todo mundo em suas mãos, mas Ele não ter relacionamento com os seus filhos, mas Ele não ter relacionamento com as pessoas. Ele demonstrou quanto o relacionamento dele conosco é precioso. Sabe, o seu relacionamento com Deus é muito precioso para Ele. Você é precioso para Ele. Quando Ele deixou a terra, quando Ele deixou o céu e veio para a terra como um homem, Ele falou, olha, não adianta nada eu ter tudo, mas não ter vocês. Não adianta eu ter acesso a todo mundo, mas não ter acesso, não ter relacionamento a vocês. Eu quero conquistar isso. Eu quero alcançar isso novamente. Eu quero renovar isso que foi perdido. Eu quero ligar novamente a vocês. Ele demonstrou quanto se relacionar conosco é precioso. E lá em João 14, versículo número 6, diz assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Sabe o que isso significa? Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao céu. Jesus é a verdade, Ele é real, Ele quebra por terra toda a mentira. E Jesus, Ele é a vida, porque Ele veio e gerou a vida em nós. Ele tem gerado essa vida todos os dias em nós. E Ele deixou para nós uma grande promessa. Em João 14 também, no versículo 3, Ele diz assim: e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Sabe, vai chegar o grande dia da volta do nosso amado Jesus. Vai chegar esse grande dia que nós vamos reencontrá-lo face a face. Ele vai vir nos buscar e vai nos levar para um lugar para morar com Ele para todos sempre. E eu quero dizer para você, enquanto Ele não volta, dedique cada um dos seus dias, cada segundo, cada minuto para conhecê-lo mais e mais. Dedique a sua vida para conhecê-lo dia após dia. Busque a Ele, sabe? Busque conhecê-lo muito mais, enquanto Ele não volta.
Sabe que Deus te abençoe grandemente através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, de ativar o sininho também para receber as notificações toda semana de vídeos novos. Desejamos grandemente que todos nós juntos venhamos ser propagadores do amor de Deus, propagadores do reino da qual nós viemos. Vamos levar o amor de Jesus à vida das pessoas. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.